Sejam bem-vindos. Nós estamos com mais uma aula do curso Práticas de Manejo para os módulos básicos do Sisteminha. E agora vamos conversar sobre o minhocário, né, a criação de minhocas no Sisteminha, suas finalidades, seus objetivos. O objetivo desse curso é discutir sobre o manejo, desenvolvimento e aplicações das técnicas utilizadas no aumento da produção, adequadas à tecnologia social conhecida como Sisteminha. E no minhocário, que é o nosso tema dessa nossa aula, nós temos um conteúdo em que nós vamos passar pela preparação do substrato antes da chegada dos casulos. Nós sempre iniciamos a criação de minhoca no Sisteminha por meio dos casulos, é mais fácil de se encontrar empresarialmente, comercialmente, e de transporte, né? Um material bem leve e fácil de ser transportado. A reprodução, a incubação e o desenvolvimento das minhocas, que é feito já no local do produtor, a coleta do humus, a reposição do composto e, principalmente, a aplicação do humus de minhoca, que é o nutriente, né? É o nosso adubo orgânico de excelência, produzido e aplicado no Sisteminha em suas diversas modalidades para o cultivo vegetal. Portanto, o primeiro ponto a ser discutido é a preparação do substrato antes da chegada dos casulos. Vocês estão observando que em cada módulo do Sisteminha, seja na criação de peixe, na criação de frango, de corte, na galinha de postura, as codorninhas, e agora a produção das minhocas, sempre iniciamos com antecedência, né? Nós nunca deixamos para fazer no Sisteminha as coisas atropeladas. Então, é sempre assim, uma semana antes, ou 2 dias antes, ou 3 dias antes, a gente começa a preparação do que vai ser feito. No caso do Sisteminha, relacionado às minhocas, essa preparação ela deve começar 45 dias antes da chegada dos casulos. Isso porque é o tempo necessário para que a gente tenha a primeira leva de adubo orgânico, conhecida como composto. Então, esse composto ele deve iniciar um período anterior, onde 70% do material a ser utilizado tem origem vegetal, 30% de origem animal, que seriam os resíduos sólidos úmidos das criações, que teria as camas, as fezes, resíduos sobras de ração, que são acumulados, né, durante a criação do peixe, a criação da codorna, da galinha de postura, do porquinho da Índia, da cabra, do suíno, etc. Então, esse material ele vai sendo acumulado e, juntamente com os resíduos vegetais, eles são colocados no processo de compostagem. Nós temos uma aula específica sobre isso, e onde vocês vão observar que ela é colocada em cada camada, né, uma quantidade de vegetal e uma quantidade desse resíduo animal. Esse material é revirado, é umedecido, a cada 15 dias é formada uma nova leira, e quando a primeira leira atinge 45 dias, o destino final dela é o abrigo do minhocário. Então, o minhocário ainda não recebeu as minhocas, ele é um depósito, né, feito com bambu, ou com sombrite, mais as ripas. Esse material é abrigado do sol, da chuva, né, é um local que se mantém uma temperatura mais fresca, e ali ele deve ter a capacidade de receber 2 leiras. Então, cada leira ocupa metade da área do minhocário. Essa primeira leira, então, ela vai ser colocada a partir de 45 dias. Então, uma semana antes dela ser colocada, você já pode fazer a encomenda das minhocas, né, principalmente dos casulos, e atualmente existe uma empresa brasileira, que é conduzida pelo meu amigo Adriano, né, que é um zootecnista também, e em Juiz de Fora, Minas Gerais. É uma empresa que consegue fornecer os casulos. Então, hoje, ele fornece os pacotinhos, por exemplo, com 1.000 casulos de minhoca, consegue mandar isso pelo Sedex. É uma forma bem prática, né, de se iniciar a produção. Normalmente, vem em torno de 1.000 casulos, e cada casulo pode nascer de 1, 2, até 3 minhocas de cada vez. E elas crescem muito rápido. Esse casulo, então, ele é trazido, e é esse composto, com 45 dias, que vai servir de substrato para o nascimento das minhocas, né? Então, as minhocas elas vão crescer neste substrato, e com 30 dias, elas já estão adultas e iniciando a reprodução.
O detalhe interessante nas minhocas é que elas são hermafroditas. Isso significa que cada minhoca tem os dois sexos. Ela é masculino e feminino ao mesmo tempo. Mas ela não é autossuficiente. Então, para se cruzar, há necessidade de que duas minhocas hermafroditas se encontrem e aí uma fecunda a outra. Então, as duas minhocas, elas são macho e fêmeas ao mesmo tempo e elas se cruzam entre si. De modo que, ao terminar a cópula, as duas minhocas saem grávidas, né? E elas, então, vão fazer a postura do casulo. Olha que interessante, né? Elas saindo grávidas, nós vamos ter um aumento na produção de casulo, uma vez que elas estão, ambas as minhocas vão reproduzir. O casulo, ao final, ele vai produzir novamente uma camada de minhoca e no sisteminha, o objetivo nosso é que aumente a população das minhocas para que ela consiga transformar o mais rápido possível o húmus. Essa quantidade inicial de casulos, com 60 a 90 dias, nós temos um trabalho já estabilizado e a produção de húmus, então, passa a ser constante. A cada 15 dias, elas conseguem decompor, né, 100% desse material de uma leira de composto e transformar em humus. E o que vai equivaler a 200 quilos, 150, 200 quilos de verme composto, né, no caso o humus. Esse material que é estocado e que é utilizado no plantio escalonado, né, do milho, da abóbora, da macaxeira, do inhame, das olerícolas, da batata doce e todos os outros vegetais que apresentam no sisteminha, né? A coleta do humus e a manutenção, ela deve ter um esquema de manejo. Então, esse esquema de manejo está ilustrado na apresentação, onde vocês veem aí a leira que veio do composto, a leira A, ela é colocada sobre uma metade, né, de uma das partes do minhocário, e aguarda-se, né, os outros 15 dias, a leira B vai ocupar o espaço dela dentro do minhocário, então nós ficamos com duas leiras A e B dentro do minhocário, uma com 45 indo para 60 dias e a outra completando 45 dias, 15 dias de diferença. A leira A mais velha, onde as minhocas já proliferaram, já transformaram em humus, o detalhe interessante é que o humus, ele na verdade as fezes, são as fezes da minhoca. Então a minhoca, ela vive na massa do composto, porém na hora dela defecar, ela sobe e faz a colocação das fezes na parte de cima do minhocário. Então na parte de cima do composto. De modo que o produtor pode retirar com a mão, né, ou com a pazinha, essa camada de 1 a 2 centímetros de fezes das minhocas por cima da camada de humus diariamente. Então ele vai retirando de 2, 3, 5 centímetros dessa camada só da leira A, e a leira vai abaixando. Então ela tem 15 dias para poder ir abaixando. Como ela tem 50 centímetros, você tira 1, 2 centímetros por dia, com 10 a 15 dias você tem a leira já no final. Então essa leira vai ter aproximadamente 5 a 10 centímetros que vai sobrar no fundo e vai estar repleto de minhoca. Então essa camada, essa leira A, esse pouquinho que sobrou, vai ser colocado sobre a camada B, sobre a leira B, que está acabando de entrar na minhoca. E vai sobrar um espaço para poder vir a leira C, que está lá na compostagem, completando os 45 dias. Então, esse processo ele vai se alternando, né? A camada A vai sobre a B, depois vai se retirar o humus, vai sobrar uma camada de A e B, que vai para cima da C, vai sendo retirada novamente, e essa camada A já sumiu, a B também, a C já está pouquinho, e vai de volta para a camada D, e assim sucessivamente. Então, esse manejo é feito permitindo o escalonamento na produção do humus, o que vai ser contínuo, ou seja, diariamente você vai ter a produção de humus, e diariamente você vai poder, então, de acordo com a sua tabela de escalonamento vegetal, utilizar esse produto na formação das diversas atividades, né? Então, o esquema completo de manejo fica resumido dessa forma, né? A formação do composto, as leiras A, B e C,
e você já vai preparando a leira D, né, com resíduos vegetais. Cada camada tem 15 dias de diferença entre uma e outra. A camada A, que já vai completando 45, 60 dias, já está com 45 dias, vai ocupar metade do espaço do minhocário. É sobre ela que é colocado os casulos para desenvolver as minhocas, e depois de estabilizado, com 60, 90 dias, esse ciclo vai sendo contínuo, né? E a camada A, que vai produzindo o humus que está na superfície, vai sendo retirada, as minhocas vão descendo, ela é sobreposta na camada B, e a camada C vai ocupar o local da A, e assim sucessivamente, né? A reposição do composto, então, ela é feita de forma contínua, sem haver necessidade de queimar o produto orgânico, de desperdiçar, e a gente consegue, então, aproveitar todo o material produzido no sistema. A aplicação do humus, ele é muito usado no plantio das sementes. No plantio da semente, nós temos de preparar, com a casca de arroz, a gente faz a casca de arroz carbonizada. A carbonização da casca de arroz é feita com um tambor, né, com alguns furos, a gente coloca carvão ou madeira dentro dele, põe fogo, e a casca de arroz é amontoada do lado de fora, e à medida que ela vai queimando, a gente vai revirando, até que ela pegue uma coloração de carbono, né, de carvão, ela vai sendo carbonizada. Esse material carbonizado, a gente faz uma mistura meio a meio dele, da palha de arroz carbonizada, com o humus da minhoca. E essa mistura é utilizada para se formar a muda das plantas. Então, a gente utiliza a semente do milho, a semente da abóbora, da melancia, plantada nesse copinho. Dessa forma, a gente assegura a nutrição da planta nos primeiros dias com os elementos essenciais, como nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. E a água do peixe, enriquecida também de nitrato, de ortofosfato, de enxofre, de magnésio, de cálcio, também vem suprir as diferenças que essas plantas precisam na primeira fase de crescimento. Se você trata bem a sua planta na primeira etapa, ela vai responder com uma produtividade melhor no final. Então, é o período também que você vai poder proteger essas plantas do ataque de formiga, de insetos, de ratos, uma vez que você vai formar as mudas e, sendo em pequenos espaços de bandeja, mais fácil de proteção. A aplicação do humus vai resultar numa grande produção vegetal, as plantas bem nutridas não têm doença, elas não adoecendo, você tem um equilíbrio biológico também, porque os insetos vão ter uma diversidade grande, vão se atacar, vão alimentar com uma diversidade grande de vegetais, não vão escolher uma planta específica para poder acabar com ela, e com isso a gente tem, então, um equilíbrio, não havendo necessidade de colocação de inseticida ou herbicida, nada nas plantas. E mesmo nos cultivos menos convencionais, como os agroecológicos, em que são recomendados algumas caudas diferenciadas e tudo, no sisteminha não há necessidade nenhuma de se fazer cauda para controle de pulgão, de lagarto, nada. O equilíbrio passa a ser mais perfeito e o trabalho é escalonado em pequena quantidade, o produtor consegue identificar bem e as plantas bem nutridas não dão espaço para que as doenças apareçam. E assim nós terminamos mais um módulo, né, que é esse da criação do minhocário. Dentro dessa diversidade de produtos que nós temos aí do sisteminha, o minhocário e a compostagem fazem parte, então, dos módulos essenciais e o produtor deve aprender e dedicar um tempo para se fazer presente com essa tecnologia. Um abraço a todos e até a próxima aula do curso.